Olá pessoal, hoje a gente vai dar início às gravações das nossas aulas referentes ao primeiro bimestre, tá? Nós faremos um único vídeo para vocês utilizarem como suporte, tá? Nas três atividades do primeiro bimestre, tá bom? Nesse vídeo a gente vai abordar então os temas política, poder e Estado, movimentos sociais e os problemas da ação coletiva, tá? Esses temas, eles serão trabalhados de acordo com as atividades passadas para vocês, tá? Então os conceitos, a análise e as críticas aos temas serão de acordo com o que foi cobrado de vocês nas atividades, tá bom? Então, é muito importante que nós utilizemos, né, bem esses conhecimentos para poder, primeiro, adquirir o conhecimento verdadeiro, né, e também conseguir fazer nossas atividades direitinho, tá? Nós vamos trabalhar dentro do tema política, poder e Estado, os conceitos e a importância da participação política. Dentro de movimentos sociais, os conceitos, exemplos, né, de movimentos sociais e a importância deles. E dentro dos problemas da ação coletiva, dois conceitos muito importantes que é capital social e sociedade civil, tá? Esses dois conceitos estão dentro dos problemas da ação coletiva, tá? Então vamos dar início a esses temas. Bom, no tema política, poder e Estado, nós vamos começar com a definição de política e poder, tá? Quando a gente fala de sociologia, por exemplo, a gente fala de três áreas principais, né? A economia, a própria sociologia, né? E a ciência política. E como a gente está trabalhando com política, então seria esse ramo aí da sociologia, né? O estudo da ciência política. E dentro dessa parte da ciência política, a coisa mais importante é você entender determinados conceitos. E um dos conceitos mais importantes nesse caso é o conceito de poder, né? Que a gente vai usar aqui é o conceito do Max Weber, né? Um dos grandes sociólogos, um dos três, né, mais importantes sociólogos. E aí então, o Max Weber coloca que o centro da atividade política é a busca pelo poder. Então, nesse sentido ele quer dizer que a partir do momento que há uma tentativa de chegar ao poder, de buscar por esse poder, de participar do poder, já está acontecendo então a atividade política, né? E aí é algo bem interessante, porque não está se referindo apenas à questão política no sentido política partidária, mas às ações das pessoas ao longo da sua vida, né? Em todas as formas de participação, tá? Então, para o Weber, a política é a luta por participar do poder ou influenciar sua repartição. Ou seja, ou você vai participar ou de alguma forma você vai influenciar. Isso quer dizer que qualquer ação nossa tem esse viés, né? Porque se a gente participa, se a gente atua, se a gente faz parte do movimento, a gente vai influenciar de alguma forma, né? Então, está dentro desse conceito aí, que é um conceito bastante interessante, tá? Então, política e poder totalmente ligados aí dentro do pensamento do Max Weber. Mas o que é o poder? Bom, poder, em teoria, está relacionado com quem manda, né? Quem é capaz de fazer com que sua vontade esteja acima da vontade dos outros, né? Segundo o Max Weber também, poder, se a gente for definir de uma forma bem interessante mesmo, bem definida, seria mais ou menos assim: a possibilidade de impor sua própria vontade, mesmo que contra a vontade dos outros. Então, isso, se você consegue impor sua vontade, significa que você de fato tem poder sobre aquilo ali, sobre aquelas pessoas, né? Que de alguma forma vai te obedecer. Então, realmente, o poder é essa possibilidade, essa capacidade que você tem, né? De colocar a sua vontade, de alguma forma, né? Acima da vontade dos outros. Para você que quer ter um poder acima, você só vai conseguir se você conseguir a dominação. E aí é que entra uma questão bem interessante. Se eu quero impor um poder para ter uma dominação, eu vou ter que saber colocar esse poder para que esse poder seja de fato obedecido, para que eu consiga ter a dominação sobre os outros. E aí tem alguns tipos de poder que a gente pode colocar. Por exemplo, o poder legítimo e o poder ilegítimo. O poder legítimo é aquele que vai gerar a dominação, né? As pessoas vão entender
que é importante obedecer. E já aquele poder, que é um poder com o uso apenas da violência, da imposição, as pessoas, em algum momento, eles vão entender que aquilo ali ou está errado, ou aquilo ali não tem sentido de você obedecer, e as pessoas vão acabar se rebelando contra isso. Tá? Então, dentro da dominação é importante que haja então algo legítimo. Tá? Bom, Weber chamou de dominação a probabilidade de encontrar obediência em um grupo de pessoas. A dominação para durar precisa ser legítima, como eu falei, né? Então, ela precisa, de alguma forma, convencer as pessoas de que é certo obedecer. Né? Então, a dominação, para durar, ela tem que ser legítima. As pessoas têm que obedecer, mas porque elas entendem que é necessário obedecer. Tá? Por mais que ela discorde, mas ela vai obedecer porque ela acha que é importante, porque existe alguma coisa que te leva àquilo ali. Por exemplo, a obediência às leis. Né? Dentro dessa situação, da dominação legítima, tá? Sempre dentro da dominação legítima. O Weber determinou 3 tipos de dominação. Eu vou começar aqui pela mais interessante, que é a dominação legal. É aquela que as pessoas obedecem baseado na lei. Então as pessoas entendem que aquilo está na lei, então as pessoas têm que obedecer, por mais que você discorde ou não. Né? É um funcionário público que tem ali todas as suas obrigações, né? Quando você sabe o que determinada coisa terá uma punição se você fizer, então você entende que é importante não fazer. Então tudo isso é dentro da obediência das leis. Né? Só que tem outras 2 formas também das pessoas obedecerem. Né? Tem a dominação carismática, que é quando as pessoas obedecem uma determinada figura, um determinado governante, um determinado líder de alguma coisa, simplesmente porque aquela pessoa te transmite um carisma, a pessoa se fica meio que encantado com aquela forma de lidar, né, com os outros que aquela pessoa tem. E aí acaba então obedecendo de forma, digamos assim, porque acha interessante, acha que aquela pessoa então te convenceu de alguma coisa, né? Mesmo que isso não esteja relacionado com a questão diretamente de uma lei, né? E temos a dominação tradicional, que como o próprio nome diz, é baseada na tradição. Por exemplo, a própria monarquia em alguns países, como na Inglaterra, que é apenas uma tradição, né? Costumes, crenças, né? Que a pessoa leva, né? Como regra para a vida dele, mas que não está na lei, não está em lugar nenhum, apenas naquela tradição passada de geração em geração, né? Então observa que dentro do poder, né, dentro da política vem a questão do poder, e dentro do poder vem a questão da dominação. E para haver um poder de fato e uma dominação é preciso que essa dominação seja legítima, tá? Bom, uma outra coisa muito importante é a definição de Estado do Weber, tá? O Weber coloca uma coisa bem interessante, ele coloca assim que o Estado é uma comunidade humana que pretende com êxito quer dizer com sucesso, tá? O monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. Eu acho muito interessante essa definição, porque o que ele quer dizer com isso? Ele coloca a seguinte situação, que o Estado ele pode usar da violência, e essa violência é legítima, entra aquela questão que a gente falou, né, da obediência à lei. Por exemplo, a polícia, se ela precisar usar da violência para conter alguma coisa, uma desordem, né, por exemplo, as pessoas vão entender que a polícia tem o direito de fazer aquilo ali. E a polícia representa o Estado. Então o Estado tem o monopólio. O monopólio quer dizer o poder, né, único, de ter uma força física, de usar da violência para manter a ordem. Então é uma definição muito interessante de Estado, né? O Estado como violência, né? Como violência física. Só que na verdade essa violência ela vem apenas no sentido de manter a ordem, né? Pelo menos imagina-se que sim, né? Bom, aí você fala assim, mas isso, como eu posso entender isso? Simples, porque se tiver um assalto, as pessoas ali usando armas e tudo mais, as pessoas vão entender que está errado. Só que se a polícia chegar com as armas, ou seja, o mesmo critério do bandido, né? Mas as pessoas vão entender que quem está certo é a polícia. Por quê? Porque foi ela que, através da violência, está sendo legítima, né? Representando o Estado. Tá? Então, dentro desses temas, nós vamos ter muito importante entender esses temas, porque é a partir deles que nós vamos
conseguir desenvolver os conceitos seguintes, tá? E os nossos trabalhos. Bom, se a gente vive num estado onde existe o poder, existe dominação e tudo mais, nós, enquanto cidadãos, né, quem pertence a um determinado país é um cidadão daquele país, nós temos muito poder. E isso é que é interessante, tá? No meio de toda essa situação, nós temos muito poder. Tá? E aí entra aquela questão que eu coloquei para vocês. Qual a importância de participar da política? Olha só, a cidadania é a condição de ser reconhecido como membro de um grupo político, por exemplo, de um país, como eu falei, né? E de ter direitos e deveres relacionados com aquilo ali. Uma filósofa muito famosa, né, a Hannah Arendt, ela diz o seguinte, que a cidadania é o direito de ter direitos. É uma questão muito interessante, né? Mas todo mundo tem direito de ter direitos. Não, tem muitas pessoas que são refugiadas, que vivem em outro país, que não é cidadão daquele país, né? Que de alguma forma perdeu todos os seus direitos relacionados com a cidadania, né? Então a cidadania é fundamental em todo esse processo político, né? E de fazermos valer a nossa vontade também, tá? O T.H. Marshall, ele coloca que a cidadania ela é formada por três tipos de direito: o civil, o político e o social. O civil é simplesmente o direito pessoal, né, desde o nascimento. Por exemplo, a liberdade de expressão também, de pensamento, né, de ter propriedades e tudo mais. O político já é de você ter o direito de participar, de influenciar, de votar, de participar de movimentos, né? E o social é de ter um mínimo de bem-estar na sua vida, ou seja, ter direito à educação, à saúde, à aposentadoria. Então isso te faz um cidadão de fato, tá? Observe que o cidadão ele tem que brigar pelos seus direitos e, consequentemente, cumprir seus deveres. Né? E assim ele vai interferir na sociedade. Por isso, ele passa a ter esses direitos, porque ele está exigindo, ele está fazendo com que isso ocorra. Tá? Bom, se o cidadão precisa estar participando para interferir, ter os seus direitos reconhecidos, entra aí uma questão muito interessante. Qual a melhor maneira de se participar? Através da política. Só que além da política nós temos também os movimentos sociais, que é quando as pessoas se juntam, tá? Para transformar algum aspecto da sociedade, para brigar por alguma coisa, ou até mesmo para manter, tá? Tem também os movimentos para manter certa situação, tá? Então as pessoas se reúnem, por exemplo, para fazer uma greve, brigando por melhores salários, né? Observe que nesse caso, esse movimento ele não está tentando tomar o poder, ele não é relacionado com partidos políticos, tá? Mas ele de qualquer forma ele vai influenciar numa eleição, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas vão passar a ter a opinião a partir daquilo ali. E aquilo pode interferir no processo eleitoral. Tá? Então, o movimento social é diferente dos partidos políticos porque eles não procuram conquistar o Estado. Mas ele interfere diretamente, tá? Porque as pessoas vão passar a ter opinião a respeito daquilo ali. Esse grupo que está se manifestando, fazendo uma greve, por exemplo, ele vai colocar ideias e as pessoas vão então utilizar dessas ideias, tá? Os movimentos sociais são fundamentais dentro da questão da cidadania que eu falei para vocês, ó, que é exigir do Estado o reconhecimento dos direitos. Tá? Então, se eu quero ter meus direitos, o Estado não está me dando, eu tenho que fazer valer através dos movimentos sociais, certo? Tem dois tipos principais de movimentos sociais, de acordo assim com o objetivo, né? O de distribuição, que é aquele que quer acabar com injustiças econômicas e sociais. Então, o que ele quer buscar, né? Quer buscar, por exemplo, principalmente a questão salarial, né? Questão de direitos à terra, por exemplo, né? Salários iguais entre classes, como mulheres, negros, né? E entre indígenas, coisas do tipo assim, né? E tem aquele de reconhecimento, que é aquele que quer apenas entrar na questão cultural. Por exemplo, o indígena que quer manter sua cultura, né? A comunidade LGBTQIA+, que quer, por exemplo, o respeito, quer os seus direitos, né, de igualdade, as mulheres que buscam por igualdade, né? Pequenos grupos, por exemplo, até mesmo de indígenas que buscam manter sua identidade étnica. Então, tem esses dois tipos de movimentos que busca dentro dessa questão política que eu falei, tá? Não esqueça que os temas estão todos ligados. Busca então por esses reconhecimentos, por essa distribuição, ou seja, para ser de fato um cidadão e influenciar na política. Observa a importância da participação política para manter todos esses direitos, para buscar direitos e tudo mais, tá? Bom, recentemente
a gente pode dizer que existe uma nova forma de movimento social. Por quê? Porque antigamente os movimentos sociais eles eram baseados principalmente em classes sociais. Tá? Por exemplo, o movimento operário, buscando por salários e tudo mais. Né? Hoje nós temos os novos movimentos sociais, porque é baseado agora em questões de direitos civis, entendeu? Questões éticas, tá? E valores humanos. São questões mais de reconhecimento. Né? Por quê? Porque agora não existe mais a questão das classes predominantes, existe a questão individual, né? Existe outras formas de identificação social. As pessoas que se identificam, por exemplo, como negros, e aí buscam por direitos dos negros e não de uma classe, né? A questão dos gays, dos ambientalistas, ruralistas, feministas, então isso aí são identidades, né? E não são mais classes em si, então é outra forma de ver, né, os movimentos sociais, tá? Então, é uma diferença aí para os movimentos tradicionais, que era mais baseado em classes, tá? Esses movimentos sociais, gente, eles são extremamente importantes. Só que organizar um movimento social é extremamente difícil, tá? E aí nós entramos em outro tema, os problemas da ação coletiva, tá? Então, por mais que as pessoas tenham objetivos comuns, por exemplo, um grupo de professores fazendo uma greve, né? Por mais que todos queiram um melhor salário, melhores condições de trabalho, dificilmente todos estarão lá. Aliás, dificilmente a maioria estará lá, né? Por quê? Porque é muito difícil, de fato, organizar um movimento para buscar por direitos. E vamos ver por quê. A maioria das pessoas pensa da seguinte forma: o melhor para mim é deixar que os outros façam, eu também vou me beneficiar e não vou pagar o custo de participar do protesto. Por exemplo, eu não vou na greve porque vão me ver lá, depois vão dizer que eu estava contribuindo, fazendo baderna e eu vou me queimar. Então eu não quero pagar o preço. Eu vou pegar carona naqueles que vão lá, dar a cara para bater. Então esse é o grande problema da ação coletiva. Aí volta aquilo que eu falei para vocês do início. Olha a importância de participar da política. Porque se nós não tivermos a adesão grande da população, nós não vamos conseguir direitos nenhum, né? Então, a carona é um problema sério, né? Se todos pensarem em pegar carona, nós não vamos ter a nossa participação e não vamos conseguir influenciar os rumos da nossa própria vida, né? Bom, vimos que é difícil, né? E os textos que eu vou passar para vocês colocam muito mais situações para vocês analisarem, tá? Aqui é só a explicação geral para vocês terem a verdadeira noção do que a gente está estudando, tá? Bom, existe uma coisa chamada capital social, que é um conjunto de regras, redes de contatos pessoais, ou seja, aquele contato que a gente mantém no dia a dia, né? As regras, no caso, leis, né? Regras do dia a dia e tudo mais, até mesmo tradições, né? E relações de confiança, né? Também, relações normais, mas um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, mais organizadas dentro de determinado ponto de vista, né? Tudo isso ajuda a superar os problemas da ação coletiva. Então, essa forma da gente se relacionar, principalmente levando as coisas bem a sério, discutindo e tudo mais, é o que nós chamamos de capital social. Olha bem, capital social no sentido assim, é um grande potencial que a gente tem. Por isso que é o capital, né? E se a gente investir nele, ou seja, fazer a discussão ali, usar daquilo que a gente tem, né? Estar sempre em contato, colocando seu ponto de vista, discutindo, a gente vai conseguir produzir bons resultados, né? Por quê? Porque nós temos a sociedade civil, que é a sociedade de modo geral. Nessa sociedade nós vamos ter associações, movimentos, universidades, entidades de classe, instituições religiosas e científicas. Todas elas são como é que eu posso dizer? Sociedades, são instituições que não estão diretamente ligadas ao Estado, muitas vezes, né? Mas faz parte do Estado, é claro. Por quê? Porque tudo que tem na sociedade faz parte do Estado. Mas não é necessariamente uma instituição do Estado, governada ou mantida pelo Estado. Em alguns casos pode ser também, como o caso das universidades, né? Então, na sociedade civil, que são todas essas situações, o conjunto dessas associações, é onde nós vamos conseguir, então, fazer toda a discussão, né? Usar de tudo isso que a gente tem para influenciar a vida política. Então, o capital social e a sociedade civil são fundamentais para a gente conseguir entrar de vez na sociedade como agente transformador
e, novamente, né, mostrando a importância da participação política para a gente mudar a realidade, tá? Dois pensadores, né, o Andrew Arato e o Jim Coyne, eles enfatizaram que a sociedade civil ela é tão importante porque ela coloca que na sociedade civil, que é, como eu falei, a sociedade de modo geral, né, ela nos dá a liberdade diante do dinheiro e do poder. É onde qualquer cidadão pode discutir, entendeu? Claro que quem tem poder, gente, ele acaba influenciando mesmo nessas situações, tá? Mas pelo menos é uma forma que a gente tem para discutir, tá? Então, quanto melhor funcionar toda a situação, a democracia que a gente tem, a forma da gente participar, que seja respeitada pelo poder público, melhor vai ser a nossa forma de discutir e melhor vai ser a nossa forma de intervir politicamente. Ou seja, manter a democracia é fundamental, né? A democracia nos deixa essa liberdade para que a gente continue produzindo a participação, tá? Então, resumindo tudo, gente, olha como a gente falou de vários temas só para mostrar para vocês como é importante participar. Você só vai mudar a realidade se você participar. Você vai querer uma escola melhor? Então seja um aluno atuante, né? Cobre, mas faça a sua parte, porque cidadania são direitos e deveres, tá bom? Então é isso, pessoal, tá? Qualquer situação nós estamos à disposição. Valeu!